farmacêutico bioquímico formado aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também sou nutricionista, trabalho com nutrição funcional desde 1999. Eu sou também colaborador aqui do curso de formação em odontologia para gestantes e vou contribuir com algumas informações de interesse da nutrição, de interesse para a área dos cirurgiões dentistas. Então, o que nós vamos conversar hoje é do ponto de vista da nutrição funcional. A nutrição funcional enxerga os distúrbios e a saúde do ser humano através dessa teia. Essa teia rege todo o nosso raciocínio. Então, distúrbios nutricionais, disfunções imunológicas e inflamatórias, estresse oxidativo e metabolismo energético, alterações gastrointestinais, desequilíbrios estruturais, que se referem à estrutura da membrana celular, os problemas de detoxificação e as disfunções neuroendócrinas e as interações corpo-mente. Esses são os aspectos que a nutrição funcional leva em consideração ao analisar uma pessoa. E isso vai incluir também a gestante. Diversos desses aspectos nós vamos conversar ao longo da aula de hoje. Quando a gente fala mais especificamente da nutrição para a gestante, nós devemos ter alguns pontos de bastante importância na nossa mente. Então, a adequação calórica da gestante é importante porque ao longo da gestação a necessidade de calorias vai aumentando conforme o passar dos meses. No primeiro trimestre em especial, o aumento do consumo calórico é negligenciável, é pequeno, então a mulher não precisa ter nenhum aporte calórico a mais, não precisa comer mais. Esse a mais que a mãe tem vontade de comer é possivelmente por causa de um quadro de desnutrição ou de má nutrição pregressa, em que o corpo está tentando buscar mais nutrientes para repor as deficiências que ele tinha, mas não essencialmente pelas calorias que ela precisa para formar aquela criança, porque a gente está indo do ponto de vista celular, a gente está formando um número pequeno de células. Então ali é muito mais importante os micronutrientes, ou seja, quantidades pequenas, do que uma quantidade calórica expressiva. Depois lá então, no último trimestre, durante toda a lactação, aí o impacto calórico é muito maior, porque aí tem um gasto de energia com a formação do leite, e com aquela criança grande ali, tipo 1,5 kg, 2, 3 ou 4 kg, ou enfim, que pode chegar no final de uma gestação. Então ali sim é um ser vivo inteiro que está sendo mantido, né, por essa mãe. Adequação proteica. A adequação proteica também é algo bastante importante, porque o ser que está sendo formado, ele necessita de proteínas para formar os músculos, os ossos, os órgãos, então isso é uma estrutura proteica. A gente tem aqui no nosso estado uma cultura de comer muita carne. Entretanto, as mães atualmente, por motivos vários, dietas de moda, etc., uma redução do consumo de proteínas e um favorecimento no consumo de carboidratos. Então isso tem sido um motivo, inclusive, importante de ganho de peso excessivo, de ganho de gordura excessiva nessas mães. Então esse consumo de carboidrato demais, arroz, batatas, massas, pães e alimentos desse grupo, vão contribuir para uma liberação de insulina muito grande e também porque com essa insulina pode haver um aumento da pressão arterial, pode haver um aumento da retenção de sódio, então um inchaço dessa mãe. Então diversos distúrbios aí, então pode vir até a pré-eclâmpsia, comum na gestação, pode vir em diabetes gestacional, então por esse excesso de carboidrato ou por uma falta de proteína, então essa desproporção. Um outro elemento a ser levado em consideração é a adequação lipídica. A adequação lipídica é de suma importância, tá? Porque a gente tem que respeitar o equilíbrio entre o ômega 3, o ômega 6 e o ômega 9. Na nossa sociedade hoje, o consumo é expressivo do ômega 6, representado fundamentalmente pelos óleos de milho, o óleo de girassol, o óleo de soja, que são os óleos mais consumidos pela população. Esses óleos têm aí de 55% a 70% de ômega 6. O ômega 3 está restrito a algumas sementes, como a semente de linhaça, as nozes e os peixes de mar, os peixes nativos de mar. Então é um tanto quanto restrito. Entre os óleos vegetais, então consumidos regularmente,
Nós temos aí o óleo de canola com 10% de ômega 3 e o óleo de soja, ainda apesar de ter muito ômega 6, com 7% de ômega 3. Então são algumas fontes um pouco mais interessantes do que o de milho, o de girassol, por exemplo, que só tem ômega 6 e não tem quantidade nenhuma do ômega 3. Então seriam preferíveis. Tá? A linhaça como fonte de ômega 3 é um alimento muito interessante de ser usado durante a gestação, é uma semente barata, é uma semente com muitas fibras que vai ajudar inclusive na parte intestinal dessas mães, que a constipação é algo um tanto comum também durante a gestação, devido em parte à pressão do próprio útero que cresce sobre o intestino, então a reacomodação dos órgãos no abdômen, a cavidade abdominal. Então a linhaça tem uma fibra de alta qualidade. Importante orientar essas mães que para usar a linhaça, elas devem primeiro torrar rapidamente essa linhaça com uma panela, ela vai dar uma pipocada, assim, uma estourada. Isso dá em poucos minutos, se for uma camada fina de linhaça, então é muito rápido. E depois isso deve ser torrado, depois de torrado vai ser moído num liquidificador, ou processador, ou mixer, e guardado então no pote fechado na geladeira. E isso pode ser usado então durante a gestação inteira, claro, vai preparar a cada 2, 3 semanas, no máximo um mês. Vai perceber que o sabor da linhaça está sempre inalterado, sempre aquele sabor amendoado, adocicado, e nunca um sabor ranço. Se isso ocorrer, deve ser jogada fora. E ao longo da gestação, então, essa linhaça deveria ser consumida por todas as gestantes, ao longo de todo o período de aleitamento e também de gestação e de aleitamento, para fornecer alguma quantidade de ômega 3. A quantidade? Bom, essa é uma pergunta frequente. Quantidade de 1 a 2 colheres de sopa por dia consegue, em geral, ter um benefício bom. Tem estudos aqui no Brasil com até 5 ou 6 colheres de sopa por dia. Daí usados em casos de colesterol alto, ou de emagrecimento, ou seja, mães muito obesas, né, ou pessoas com excesso de peso, enfim, dados interessantes. Um outro uso da linhaça muito interessante, pessoal, é que ela tem um baixo índice glicêmico, certo? Então ela tem uma fibra que segura o carboidrato dos outros alimentos. Então se aquela mãe está comendo arroz, um arroz branco, e ela adiciona a linhaça, ela vai mexer no componente glicídico. De que forma? Reduzindo a absorção daquele carboidrato do arroz, ou da batata, ou da massa, ou do pão. Então vai diminuir o índice glicêmico, ou seja, a velocidade com que aquela glicose é absorvida. O que é bastante interessante, porque quanto nós sabemos, né, quanto mais rápido a glicose é absorvida, mais insulina é liberada, mais a gente sintetiza gordura, então mais a gente engorda, mais a gente reabsorve sódio, portanto mais a gente fica inchado, mais aumenta a pressão arterial, mais estimula o endurecimento das artérias também. Aí a gente vai entrar em mecanismos que envolvem a proliferação do colágeno arterial, a proliferação do musculonismo nas artérias. Então são detalhes que devem ser levados também em consideração nessa alimentação toda. A gente deve aqui levar em consideração a questão do ômega 9. O ômega 9 também é uma gordura interessante, que é principalmente representada na nossa cultura pelo óleo de oliva ou pelo azeite. Né? O azeite é a grande fonte do ômega 9, junto com as amêndoas, as castanhas, como a castanha de caju, a do Pará, as avelãs, são grandes fontes de ômega 9 e também um pouco de ômega 6. Entre essas, só a noz chilena, ou a noz importada, que é diferente da noz pecan, que é nacional, que tem algum ômega 3. As outras todas são só ômega 9 e ômega 6.